Olá, caráter. Como é difícil explicar a respeito dessa palavra. É uma palavra muito difícil, porque homens importantes, políticos, sempre falham nessa palavra, porque ela reflete as ações, os valores, a personalidade de um indivíduo. Se você está curioso um pouquinho de saber sobre esse assunto, convido você a estudar comigo a lição de hoje. Eu sou Brandão, professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. E olha que interessante. Nessa lição, o objetivo é nós vamos reconhecer o caráter na realidade do homem, vamos mostrar como ocorreu a deformação do caráter humano e explicar a redenção do caráter humano, como o Senhor Jesus restaurou esse caráter. Em Efésios está escrito assim, no capítulo 4, 17 ao 24. Essa é a leitura que vamos ver hoje em classe. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos destacar aí o que está escrito em Hebreus, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando pela fé recebemos Jesus, o Espírito Santo transforma o nosso caráter. Jesus, ele muda a nossa essência, muda nossos valores, ele muda a nossa forma de enxergar a vida, ele muda a nossa forma de enxergar nossos relacionamentos, ele muda a nossa forma de enxergar o mundo, nossos valores, ele muda a nossa forma de pensar em relação aos nossos compromissos. Então tudo isso o Senhor Jesus transforma e dá um novo panorama de como ser uma pessoa, um indivíduo melhor, mais parecido com Ele. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Então veja, a grande estratégia de Deus, quando o Senhor Jesus ele foi ao céu, e Ele falou assim, olha, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará e vos guiará. Ele é o que está presente na igreja hoje, Ele que nos ensina, Ele que nos mostra. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos mais dependentes dEle, e Ele nos mostra o que realmente é o novo e vivo caminho na pessoa do Senhor Jesus. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso, todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Essa é a estratégia de Deus, através da igreja do Espírito Santo de Deus. Nós somos os agentes que devem promover a transformação nesse mundo caído, né? Então, o Senhor Jesus é o exemplo perfeito de toda a forma correta de ser. Ele é o professor perfeito, mestre perfeito, amigo perfeito, filho perfeito, obediente. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos um modelo perfeito de como ser uma pessoa de caráter exemplar. E o Espírito Santo que faz essa transformação, Ele que nos aponta para isso, nos ajuda a caminhar para isso, e essa transformação é maravilhosa. E nós temos visto tantos testemunhos dentro da igreja, né? Então as pessoas mostram, revelam, elas testificam como eram as suas vidas anteriores, e depois que elas passaram a andar com o Senhor Jesus, como houve uma transformação e transformou essas pessoas em pessoas melhores, pessoas de família, pessoas de bem. Afinal, o que é caráter?
Existe pessoa sem caráter? Essa frase às vezes a gente ouve, né? Ah, aquela pessoa é sem caráter. Então vamos dar uma olhadinha. O caráter diz assim o dicionário Aurélio, o caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se, tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. O caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso que nós vemos, irmãos recebendo a mesma educação e sendo tão diferente às vezes em caráter, diferente em personalidade, e a gente até estranha às vezes, não é verdade? Deus criou o homem provido de caráter, todos têm caráter, né? O homem ele possui caráter, agora se ele é bom ou mau, veja só como aconteceu a queda lá em Gênesis. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino da criação ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Nós herdamos de Deus todas as suas características. O homem era no seu estado original uma imagem, uma representação perfeita de Deus. Adão e Eva possuíam atributos morais tais como amor, justiça, santidade, retidão. Não resta dúvida de que ao criar o homem, Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Mas houve uma deformação aí com o homem, porque ele sendo criado perfeito em toda a sua constituição espiritual e corpo, porém quando o homem deu lugar ao diabo, ele desobedeceu a Deus e caiu da graça divina. Paulo considerava Adão o cabeça e o representante da humanidade, e sua queda levou todos os homens a caírem com ele. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Veja, as consequências do pecado no relacionamento com Deus. O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com seu Deus. No relacionamento humano, o relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. E no relacionamento com a natureza, usando mal seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta, e tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Então veja, o pecado em todos os aspectos, ele se tornou nocivo. E essa deformação do caráter humano veio com a queda, Era tudo perfeito lá, mas quando houve a queda, tudo foi deformado. Mas Jesus vem e ele faz uma redenção, Ele aponta para um novo e vivo caminho. Ele veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. E a salvação é um dom divino, é algo que Ele nos dá, é fruto da graça. É um olhar maravilhoso que Deus teve para com a humanidade e nos deu uma chance, uma forma inteligente de restaurar isso que havia se perdido na pessoa do Senhor Jesus. E o novo nascimento, ele é o start da transformação do caráter. E pela fé em Jesus o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura completamente transformada, E o caráter daqueles que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Nós tivemos a criação, a queda e a condenação. Jesus vem e ele é a ponte, Ele nos tira de um calabouço de condenação, nos transporta para uma transformação forjada no seu caráter através da pessoa do Espírito Santo de Deus e nos projeta para uma eternidade futura. A palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, justificação e santificação. Então é um processo. Muitas pessoas que até então são cristãs, mas são mau caráter, revela de forma clara
que elas não estão se sujeitando a essa transformação de Deus na vida delas. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. O cristão verdadeiro é aquele que se sujeita a essa transformação, é aquele que permite que o Espírito Santo de Deus haja na vida dele, reconhecendo os seus erros e transformando a sua vida numa evolução constante de transformação de caráter. O caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de suas características principais o amor a Deus e ao próximo. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve seu caráter transformado e está em trevas. 1 João 2, 9 e 11. Então aí é uma característica que revela, né? A pessoa que não ama não conhece a Deus. Então pode estar dentro da igreja, pode estar fazendo tudo certinho, mas não tem nada a ver. Ele está vivendo uma vida religiosa em trevas. Então é importante nós entendermos isso. O cristianismo é uma transformação de dentro para fora. E ele veio ao mundo para a redenção do caráter humano, né? Nosso caráter reflete nossos princípios como novas criaturas. Precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e redimido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Veja, hoje, sendo o Dia dos Pais, é muito importante nós trabalharmos isso em nossas vidas, porque os nossos filhos nos observam, né? Então, a forma como nós somos, como nós agimos, porque os filhos participam das nossas decisões, das nossas vidas, dos nossos comportamentos em nossa casa, em nosso trabalho, no dia a dia. Então, o nosso caráter vai ser um modelo para eles. Há uma responsabilidade que nós possamos ter o caráter de Jesus, o caráter maravilhoso da transformação do Espírito Santo em nossas vidas e que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Ele. Espero que você tenha gostado dessa lição e semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Boa semana, que Deus abençoe os irmãos.